O vídeo de hoje é sobre o livro Planeta dos Macacos, do autor Pierre alguma coisa, que eu não irei pronunciar o nome dele, da editora Aleph. Ele é um autor francês e, gente, olha a edição que a Aleph fez do livro. É a coisinha mais linda, parece um caderninho, é toda arredondada as pontas. Por dentro é um livro muito bonito, tem várias ilustrações que eu não entendi o que significam essas ilustrações, mas é um livro muito bonito. A história em si são 177 páginas. Depois, essa partezinha aqui que é bem curtinho, vem com alguns extras. Então vem falando sobre as adaptações cinematográficas, tem uma entrevista com o próprio autor, fala sobre ficção científica, tem muitos extras ao final que é muito interessante vocês lerem após terminar a leitura do livro. Ele foi publicado em 1963 e a primeira adaptação cinematográfica ocorreu no ano de 1968. E eu, Adriana, na minha infância, eu era fascinada por esse filme. Ele passava na Globo na sessão da tarde. Gente, isso tem muito tempo. Eu lembro que eu assistia Balão Mágico nessa época. A Xuxa nem estava na Rede Globo ainda. Então faz muito tempo. E assim, na minha visão de criança, eu achava legal aqueles macacos agindo como se fossem seres humanos. Então eu achava o máximo. Dois filmes que marcaram a minha infância foi o Planeta dos Macacos, a adaptação de 68, e aquele outro filme, A Caravana da Coragem. São meus filmes assim que marcaram muito a minha infância. E eu não sabia que existia o livro. Eu achei que era só o filme. E não, gente, o filme foi, se baseando no livro. Apesar que, eu não lembro do final daquele filme, apesar de ter assistido várias vezes, como eu disse, eu não entendi, eu era criança. O final é diferente do livro. De todos os filmes, acho que o Tim Burton também fez um filme do Planeta dos Macacos, acho que tem mais 2 outros filmes, mas todos eles são diferentes do livro. Eles se basearam no livro, mas criaram uma outra história ali no meio. Então vamos para a história do livro, que sim, esse livro eu dei 5 estrelas e ele entrou para um dos meus livros preferidos da vida. Esse livro ele trata sobre 2 assuntos, que seria o que nos torna humanos, e qual o limite da nossa consciência, porque é disso que o autor relata, nas entrelinhas, o livro inteiro. O livro ele começa contando a história de 2 astronautas que estão passando as férias no espaço. Sim, eles estão passando férias no espaço. Não sei, pelo que eu li, não fala exatamente que ano que eles estão, mas é uma tecnologia incrível porque eles comentam sobre naves turísticas. Então, eu quero passar as férias em tal lugar, você vai tranquilamente, enfim. E tá lá esses 2 astronautas, um do sexo masculino, o outro do sexo feminino, estão lá no espaço, e eles observam que vem um objeto flutuando ali. Eles ficam curiosos para saber o que é. E nisso eles percebem que é uma garrafa de vidro que tem alguma coisa ali dentro. Eles conseguem resgatar essa garrafa, eles quebram essa garrafa e ali dentro tem um manuscrito. E uma coisa interessante, somente um deles, acho que o do sexo masculino, conseguia ler, porque a linguagem era da Terra. A astronauta não conseguia decifrar o que estava escrito ali. Ela sabia que era uma linguagem da Terra, mas ela não conseguia ler. Então isso é um detalhe bem importante e interessante. E nesse manuscrito é que começa a história. Eles começam a ler e ali quem entra é o Ulisses, que é o protagonista, realmente da história. O Ulisses ele é um repórter, ele é um jornalista francês. Eles estão aqui no ano de 2500 e ele entrevista um professor super renomado, acho que na França mesmo, que se chama Arthur Antelli. Eu acho que é Antelli, gente, é Antelli o sobrenome dele? Enfim, qualquer coisa eu corrijo aqui no box de informação. E eles acabam ficando super amigos e tudo mais, e esse Arthur, esse professor, convida o Ulisses a fazer uma viagem cósmica e convida também um outro, acho que é um estagiário do professor também. Então são os 3 que vão fazer uma viagem para o espaço. E qual o destino? Eles querem alcançar uma estrela que se chama, gente, eu não sei se eu irei pronunciar certo, mas é
Betelgeuse, uma coisa assim. Eles querem alcançar essa estrela que ela fica a 300 anos-luz da Terra, tanto que os astrônomos colocaram o nome dela de Alfa de Órion. Então, pelo que eu entendi, essa estrela ela fica na constelação de Órion. E eles têm uma nave, esse professor tem uma nave que, pelo que eu entendi, ela é uma nave que ela viaja muito mais rápido do que as outras, porque ela tem N coisas que, enfim, eu não irei dizer aqui pra vocês no vídeo, porque eu irei falar coisa errada. Leiam o livro pra entender. Mas pelo que eu entendi, eles têm essa nave que, uma viagem que é de 4 anos, ela consegue fazer em 2 anos. É uma coisa assim bem absurda mesmo. E essa viagem, ela tem a duração, né, da Terra até, apesar que eles saíram da Lua. Da Terra eles pousaram na Lua, que nessa época é super fácil, não tem problema nenhum. Eles saíram da Lua até chegar nessa estrela, eles iriam levar 2 anos e algumas horas. Só que assim, seria 1 ano de aceleração e 1 ano de frenagem. Porém, 2 anos depois, quando eles chegassem ali nesse planeta, o tempo na Terra é diferente, gente. Na Terra já se passaram 3 séculos e meio, sendo que para eles só passaram 2 anos, tá? Porque o tempo e espaço é diferente. E eles conseguem chegar até esse planeta que é extremamente parecido com a Terra, tanto que eles colocam o nome do planeta de Soror, que em latim significa irmã. E eles chegam, então eles chegam numa floresta. E, gente, é assim, é a Terra, super parecido, tem água, tanto que tem uma cena muito engraçada que eles ficam com receio de colocar a mão na água e de repente ser um ácido, ser alguma substância desconhecida, mas não, é água realmente, eles tomam banho e tudo. E aparece uma humana, aparece uma mulher nua, e eles descrevem ela sendo assim espetacular, uma deusa, uma mulher muito linda, que Ulisses acaba dando o nome para ela de Nova. O nome dela é Nova. E eles ficam encantados, porém eles percebem que ela não fala, ela não tem expressão facial nenhuma, ou seja, ela não sorri, ela não dá expressão nenhuma. E os olhos são escuros. Ela age como uma selvagem, ela não age como um ser humano normal, um ser racional. Então, aquela mulher especificamente, ela é uma humana perfeita, fisicamente, mas ele sente falta de 2 coisas que ele cita no livro, que é a falta de consciência e a falta de alma naquele ser. Então eles conhecem, depois eles são raptados por esses humanos, só que assim, gente, eles são selvagens, eles são como se fossem macacos, ok? Como estamos no planeta dos macacos, eles agem como se eles fossem macacos. E ali acontece N coisas, ele descobre que o planeta, na verdade, é governado por macacos, que são chimpanzés, gorilas, orangotangos, e enfim. Só que os papéis se invertem, os humanos são seres irracionais e os macacos são seres racionais. E assim, acontecem situações, o Ulisses, ele é preso por esses macacos, na verdade por gorilas, que eles saíram à caça de humanos, assim como tem seres humanos que saem à caça de animais pelas florestas, eles estavam fazendo a mesma coisa aqui, só que eram os gorilas. Pelo que eu entendi, os mortos, né, dessa caçada aqui, eles vão para laboratórios. Assim como nós, né, seres humanos, fazemos com os animais, de fazer experiências em laboratórios, testes e tudo mais. Os macacos faziam isso com os seres humanos. E ele foi capturado, ele ficou preso numa jaula com outros humanos. Só que assim, gente, é loucura, assim, você ler, você não consegue se imaginar naquela situação. Deve ser uma coisa muito, muito, muito maluca. Tanto que lá na página 46, Ulisses descreve um macaco. Ele estava vestido como vocês e eu, quero dizer, como estaríamos vestidos se participássemos de uma daquelas excursões, empreendidas em nosso planeta por embaixadores ou outros personagens importantes.
de nossas grandes caçadas oficiais. Então, assim, eles estavam uniformizados, eles tinham armas. Enfim, gente, os humanos não tinham roupa, eles não conseguiam imaginar um humano de roupa, eles davam risada, era uma coisa assim, não existe. Para eles, não existia isso, gente. Tipo, o humano é um animal. É um animal. Tanto que tem uma parte do livro que eles têm um zoológico e tem uma jaula com seres humanos. Isso é muito louco, gente, vocês não têm noção. E lá na página 53... o autor descreve um abate, só que é com seres humanos. Escreve o seguinte: era o glorioso butim da caçada. Nesse caso, também os macacos procediam com método. Primeiro colocava os cadáveres de costas lado a lado, que seria dos seres humanos, dispostos de maneira regular. Depois, enquanto as macacas soltavam grunhidos de admiração, eles caprichavam para apresentar a caça de uma forma sedutora. Alinhavam os braços ao longo dos corpos, abriam as mãos e as empalmavam para cima. Esticavam as pernas, manipulavam as articulações para tirar do defunto seu aspecto cadavérico, retificavam o membro desgraciosamente torcido ou ainda atenuavam a contração de um pescoço. Em seguida, alisavam cuidadosamente seus cabelos, em especial os das mulheres. Como alguns caçadores alisam o pelo ou a plumagem do animal que acabam de abater. Gente, que loucura! E o Ulisses estava presenciando tudo isso. E assim, gente, o Ulisses ele fica preso nessa jaula com outros seres e ele percebe que os macacos eles utilizam um tipo de linguagem que ele não conhece. Ele tenta falar, ele fala algumas coisas, mas eles dão risada, porque eles acham que a fala dele, que ele está falando em francês, é um ruído, é uma coisa de animal mesmo, eles não dão muita atenção para isso. Porém, vem sempre nas jaulas uma cientista para fazer testes, né? Para fazer teste, gente, nos animais, certo? Da mesma coisa que nós fazemos com cães, com até os próprios macacos, eles fazem isso com seres humanos. E o nome dessa macaca é Zira. Só que ela acaba percebendo que existe alguma coisa ali no Ulisses. Então vai se fazendo teste, um dia ela entrega um papel com uma caneta para ele e ele consegue fazer um desenho do sistema solar ali, ele desenha a Terra, ele explica para ela através do papel de onde que ele vem, ele faz alguns teoremas, algumas equações ali naquele papel, entrega para ela e ela fala: ok, eu tenho aqui um humano racional. Como assim? Isso não existe. É a mesma coisa que você tá lá no laboratório com o macaco fala, faz equações, e você fala, como assim? Exatamente. Então ela percebeu e ela começou a ensinar para Ulisses o idioma deles. E ele começou a ensinar o francês para Zira. Tudo dentro da prisão de uma forma muito escondida. E Zira era noiva de um arqueólogo chamado Cornélio. E o Cornélio também conhece Ulisses. Aí quando o Cornélio já conhece Ulisses, ele já consegue falar a língua dos macacos. Mas a Zira, ela aprendeu a falar o francês mais rapidamente do que ele a língua dos macacos. Só para vocês terem uma noção da inteligência deles. Então muitas vezes eles conversavam até mesmo em francês. Mas depois ele foi e tal, dando uma história, ele consegue aprender realmente a língua deles. Se eu não me engano, ele ficou acho que uns 4 meses preso dentro dessa jaula. E ali ele ficou preso com a Nova, que é aquela mulher que ele foi o primeiro ser que eles viram ali no planeta. Os outros dois acabaram se perdendo deles. Um eu nem sei, acho que ele morreu, enfim, não sei o que aconteceu. O professor ficou tanto tempo enjaulado, ele foi parar na jaula do zoológico e ele acabou, gente, regredindo, ele ficou igual aqueles seres humanos irracionais. Foi uma coisa impressionante. E é muito interessante que lá na página 57, o Ulisses começa a descrever a cidade, né, que ele está ali dos macacos. Ele fala o seguinte: passávamos por uma rua bem larga, ladeada por calçadas. Examinei os transeuntes com ansiedade. Eram macacos. Vi os comerciantes, uma espécie de quitandeiro, que acabaram de armar
o tolo de sua loja e se voltava com curiosidade para nos ver passar. Era um macaco. Tentei distinguir os passageiros e o motorista dos veículos locomotores que o ultrapassavam. Vestiam-se como em nosso planeta e eram macacos. Então ele ficou chocado, fascinado com tudo isso. Lá na página 67 você também tem um dos testes que são feitos com ele, que ele acha aquilo horrível. Isso antes da Zira reconhecer que ele era um ser racional. Ele fala o seguinte: eu compreendera, juro a vocês, eu não estava nada orgulhoso disso. Eu antigamente fizera estudos de biologia e os trabalhos de Pavlov não eram segredos para mim. Tratava-se no caso de testes nos homens e reflexos que eles estudaram nos cães. E eu, tão estúpido minutos antes, agora, com a minha razão e minha cultura, não apenas captava o espírito daquele teste, como previa o que se sucederia. Gente, todos aqueles testes que eles faziam de reflexos em animais, em cachorros, eles estavam fazendo com ele. E tipo, ele era um cara, tipo, ele veio de outro planeta. É muito engraçado. A partir de agora o vídeo terá spoiler, então, porque eu preciso comentar algumas coisas sobre o final desse livro que eu achei impressionante. Então, se você não leu, ou se você não liga pra spoiler, porque eu acho que mesmo eu contando pra vocês algumas coisas aqui, eu não vou contar tudo, a maior surpresa eu não irei contar, ok? Porque é interessante vocês... Porque isso não tem no filme, tá? Então é interessante vocês lerem, lá no finalzinho vocês têm uma surpresa bem bacana. Mas o final eu quero meio que colocar pra vocês aqui. Enfim, o Cornelius, que é esse arqueólogo, lá no planeta deles, ele encontra uma civilização antiga. Ulisses é convidado até nesse ponto para ir até lá. Nisso ele já saiu da jaula, meio que as pessoas já reconhecem, né? Isso foi um choque para todo mundo, mas já o reconhecem como sendo ali tipo que ele teve uma cidadania para viver ali, mas sempre vigiado. Que ele é o único humano no planeta, gente, o único, que é racional. E ele até tentou ensinar linguagem para aqueles humanos que estavam ali e nada. E nessas escavações eles acham uma boneca de porcelana, só que é uma boneca humana, né? Com forma de uma menina. E o macaco, que é o Cornelius, fica impressionado. E ele aperta a boneca fala papa, né? Que seria papai. Então, assim, meio que o Cornelius olha para o Ulisses olha para ele, ambos não dizem nada, mas ambos entenderam. Aquelas escavações são de 10 mil anos atrás. E pelos estudos do Cornelius, os macacos eles não têm história nenhuma de 10 mil anos atrás. Meio que eles apagaram isso. Então, aquele achado mostra que o planeta Soror ele foi habitado por seres humanos inteligentes. Como que veio surgir a raça dos macacos é uma incógnita, isso ninguém sabe. Mas o planeta era governado por seres humanos. E nisso o Cornelius ele fica um pouco apreensível e ele sente no Ulisses uma ameaça. Porque para ele fala, então eles já foram seres muito inteligentes. E peraí, eu tenho um bem aqui na minha frente. E o que acontece? A Nova fica grávida, gente. A Nova tá grávida do Ulisses. Então, essa criança tem que ser escondida, porque e se essa criança nasce racional? Eles não querem isso, né? Os seres humanos não são seres racionais. Então, acontece N situações, a Zira com Corpélio consegue fazer com que o Ulisses, a Nova e o filho, que se chama Ório, acho que é Ório o nome dele, acho que é isso, enfim, consegue fazer com que eles cheguem até a nave deles, que estão orbitando lá em algum local ali da órbita do planeta deles. Eles conseguem entrar nessa nave e tchau, destino Terra. Ulisses volta para Terra. Então ele chega, né, quando ele está se aproximando do planeta Terra, ele consegue mostrar para a Nova. Ali foi uma coisa interessante, porque a maternidade fez com que a Nova não ficasse tão selvagem. E a criança, né, já estava com 2 anos de idade, né, para até chegar na Terra. A criança falava, era um ser racional. E Nova estava aprendendo a pronunciar muitas coisas que a criança pronunciava, e ela já compreendia muitas coisas. E ele viu o planeta Terra, começou a mostrar, ali fica a França, ele começou a visualizar os continentes, pousou lá na França com a nave. E nisso
ele conseguiu ver a Torre Eiffel e tem vários pessoas ali andando, tudo. E quando ele sai da nave, ela com o filho e a mulher, ele tem uma grande surpresa. Não são seres humanos que estão ali na Terra, são macacos. Nova a Nova pega o filho e entra correndo para a nave novamente. E ali acaba a história do livro. Porém, depois que termina essa história, mostra novamente aqueles dois astronautas que estavam lendo esse manuscrito, né? Eles estavam lendo o manuscrito. E por que eu estou dizendo isso? Porque os filmes, eles retratam esse final de uma forma diferente. No filme, quando ele está lá nesse suposto planeta, na verdade ele está no planeta Terra. O tempo que ele levou para ir, na verdade, segundo, eu não assisti o filme, mas parece que eles entraram num buraco negro, deram uma volta, e nisso se passaram muitos séculos, e eles caíram na própria Terra séculos depois. Então eles não saíram da Terra, eles saíram, mas voltaram para a própria Terra, que ali já era o planeta dos macacos. Mas no livro não, são planetas diferentes. Ele realmente foi para um planeta, saiu de lá e voltou e veio para a Terra, e a Terra estava dominada por macacos. Porém, ele não sabe o que aconteceu. E nisso acaba o livro. E em seguida, que tem aqueles dois astronautas lendo o manuscrito, bem, eu não vou dizer porque vocês... aqui é uma surpresa que acontece no final do livro, isso eu não vou falar, mas o que me deu a entender é porque, assim, o livro termina naquele momento que a Nova, o filho, entra dentro da nave. Na minha cabeça, quando Ulisses viu que era um macaco, eu acredito que ele entrou na nave novamente, foram embora, e nisso ele escreveu esse manuscrito e jogou essa garrafa da nave dele lá no espaço, que vai saber quando, né, esses dois astronautas aqui que encontraram, mas eu não vou dizer o finalzinho do livro, que é nesses dois, que é um momento assim extremamente interessante. Então, gente, é um livro que eu achei incrível, gente, é um livro que faz a gente pensar em várias coisas. Eu escutei umas besteiras aqui na internet de povo naturalista, povo vegano, vegetariano, falando que esse livro é para mostrar que como nós seres humanos somos cruéis com os animais. Gente, tá longe disso, né? Esse livro quis passar que qualquer ser racional faria o que o humano faz. Né? Se um cachorro começa a ter a nossa inteligência, ele vai fazer a mesma coisa, ele também vai colocar a gente para fazer testes em animais em laboratórios. Qualquer ser racional irá fazer isso, porque eles querem ciência, eles querem... Enfim, gente, é a natureza de um ser racional. É isso, tá? Então não importa se é um coelho que está lá no poder, se é um macaco, se é um cachorro, se é um passarinho, seres racionais são seres racionais, né? São seres irracionais. Acho que é bem isso que o autor quis passar no livro. É uma mensagem muito bacana, que faz a gente refletir sobre várias coisas. E que final fantástico. Tá? Eu não contei o final pra vocês. Eu não contei. É muito bacana. Aconselho a todos vocês lerem. E assim, gente, meu livro queridinho da vida. Amo. Irei reler, não sei se esse ano ainda, mas o próximo ano com certeza está na minha metas de livros para reler. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe o joinha de vocês, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!